Lembre, lei penal em branco, primariamente emitida, homogênea, heterovitelina e agora, pessoal, de fundo constitucional. Olha os exemplos que eu trouxe a vocês, tá? Dois exemplos. Primeiro exemplo, está no artigo 246 do Código Penal, tá? Que é complementado pelo artigo 281 da Constituição Federal, tá? Veja que neste exemplo nós temos o quê? O crime de abandono intelectual, em que fala sobre a instrução primária, tá? Que é complementada exatamente pelo artigo 208, inciso 1 da CF. E um outro, pessoal, está no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, que é o crime cometido contra o policial, né, no exercício das suas funções. E veja que o inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 121 não traz esse conceito de quem venha a ser esse tipo de policial lato sensu. Então, nós temos que ir para o artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ok? Por isso que a doutrina classifica essa complementação como lei penal em branco, primariamente emitida, homogênea, heterovitelina, de fundo constitucional, ok? Ótimo. Vamos lá. Olha só, lei penal em branco, primariamente remetida, heterogênea. Lembre que a diferença de homogênea para heterogênea é simplesmente o órgão que vai trazer esse complemento. Se é o Congresso Nacional, homogênea. Se for outro órgão, heterogênea. A heterogênea, pessoal, ela também é chamada de quê? Lei penal em branco, primariamente remetida em sentido estrito ou própria. Tá? Por quê? Porque o complemento dela vem de um ato administrativo, de um outro órgão que não o Congresso Nacional. E aqui eu trouxe para vocês vários exemplos, tá? Não só que é comumente falado pela maioria dos doutrinadores, né? O artigo 28, 33, 66 da Lei de Drogas. Porque lá nós não temos esse conceito de drogas. Então veja que o conceito de drogas é dado pelo Ministério da Saúde na portaria 344/98. Outro dado interessante, já saiu em provas dissertativas a seguinte pergunta: se ofende ao princípio da legalidade, né, a existência dessas normas penais em branco heterogêneas. Então veja, por mais que a gente possa advogar em cima dessa tese, até hoje nós não temos posicionamento do STJ e do STF em sentido contrário, tá? Então, por enquanto, elas são sim constitucionais. Eu trouxe também para vocês exemplos da Lei 10.826 de 2013, né, o Estatuto de Desarmamento, os artigos 14, 16 e 17, que vai falar sobre munição, que vai falar sobre acessórios, vai falar sobre arma de uso de fogo restrito, proibido. Então veja, pessoal, onde eu vou encontrar esse complemento? Então veja que essas normas, são leis penais em branco. São leis penais em branco cujo preceito primário é incompleto. Tá? Só que nesse caso não é homogêneo, é heterogêneo. Por quê? Quem vai trazer esse complemento é exatamente o Poder Executivo, tá? No decreto 3665 de 2000, conhecido como Regulamento 105, tá? No artigo 3º, inciso 13 e 54, bem como o artigo 16 e 17, tá? Tudo dentro do Regulamento 105, ok? E aqui eu trouxe para vocês algumas situações especiais a respeito dessa lei penal em branco, tá bom? Olha só, birremetida. O que é uma lei penal em branco birremetida? O exemplo clássico que temos é o artigo 304 do Código Penal, tá? Porque ali tanto o preceito primário como o preceito secundário é lacunoso. Ele vai remeter a outros artigos, ok? Instâncias federativas diversas. Pessoal, pode acontecer do complemento advier, inclusive de lei municipal. Olha que caso interessante. O artigo 63 da Lei dos Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605/98, ela pode ser complementada por lei municipal. Tá? Então dê uma olhada, dê uma aprofundada, porque se isso cair numa prova, você vai fechar essa prova. E por último, complemento internacional. Aqui eu trouxe para vocês a Lei 2.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa,
Tá? Então veja que no artigo 1º, parágrafo 2º, ele fala exatamente sobre as organizações terroristas internacionais. E pessoal, interessante, nós não temos, tá? Nós não temos um conceito do que vem a ser essas organizações terroristas internacionais, tá? Então isso vai ser, esse conceito vai ser complementado pelas normas de direito internacional. Não esqueçam disso. Pois bem, agora vamos falar sobre a Lei Penal em Branco secundariamente emitida. Lembre que aqui, secundariamente emitida, eu estou falando sobre o preceito secundário, estou falando sobre a pena, tá? Aqui ela também chamada de quê? De ao avesso, invertida ou às cegas. E o exemplo clássico que nós temos é exatamente a Lei 2.889 de 56, que é a lei do genocídio, tá bom? Continuando, e para a gente finalizar, Lei Penal em Branco derivadamente emitida, é o preceito derivado que é incompleto, tá? Aqui o professor Rogério Sanches chama de Lei Penal em Branco ao quadrado, tá? E eu prefiro, pessoal, uma classificação mais completa. Lei Penal em Branco derivadamente emitida, homogênea ao quadrado, também chamada de imprópria, tá bom? Aqui nós temos dois casos, ela pode ser homovitelina e heterovitelina, tá? O exemplo que o professor Sanches trabalha é exatamente o que? O feminicídio. Ou seja, existe um primeiro complemento do conceito do que vinha a ser feminicídio no parágrafo 2º A, inciso 2, ok? Só que a outra parte, o que vinha a ser violência doméstica e familiar contra a mulher, eu encontro exatamente onde? Na Lei Maria da Penha. Tá? Na Lei Maria da Penha, no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, ok? E trouxe o último exemplo para vocês, o artigo 38 da Lei 9.605/98, tá? Ou seja, o Código Florestal. Esse é um outro exemplo também de lei penal em branco, tá? Derivadamente remetida, homogênea, heterovitelina, ok? Pessoal, muito obrigado, um abraço, bons estudos!